Bom, boa noite a todas, a paz do Senhor. Estamos oficialmente começando o nosso workshop Raízes Curadas, Mulheres Fortalecidas fortalecidas emocional e espiritualmente para frutificar. Então, eu quis não, né? Deus me direcionou a trazer essa metáfora da árvore, que eu acho muito bacana, como bióloga, né, de primeira formação, eu gosto muito de plantas, de natureza, mas Deus me direcionou e eu acho que a gente consegue fazer um link muito bacana com a nossa vida, né? Com as nossas emoções, com o nosso espiritual, com os frutos que nós estamos desenvolvendo aí, né? Para aquilo que Deus realmente nos chamou. Então, eu espero que você possa realmente estar com o seu coração aberto, a sua mente, para receber aquilo que Deus quer compartilhar com você, né? Eu e a pastora Érica somos apenas um instrumento de Deus, mas é Ele que vai conduzir aí o nosso workshop, que eu dei esse nome, mas eu creio que não será apenas um workshop, né? Porque Deus, Ele trabalha de uma forma tão profunda que a gente nem tem dimensão, muitas vezes, do que Ele pode fazer. Porque somente Ele conhece, né, as necessidades de cada uma, Ele conhece o coração de cada uma, Ele sabe o que cada uma realmente precisa receber dele. Tá? Então, para aquelas que não me conhecem, né, eu acho que a maioria me segue no Instagram, ou de alguma forma me conhece, mas para, de repente, alguém não me conhece, eu sou a Maria Paiva, eu sou cristã, sou mãe do Diogo, tem 22 anos, 21 anos, né, na verdade vai fazer 22. Tenho uma formação em terapia cristã, né, sou formada em psicanálise clínica, tenho uma especialização em arte-terapia, e tenho me dedicado aí bastante a estudar a Bíblia, para trazer esse link aí, né, da parte bíblica com a parte terapêutica. Porque como cristã, eu acredito que Cristo, né, é quem realmente cura. Nós somos apenas um instrumento dele, aí um canal dele para participar nesse processo, muitas vezes, da cura de pessoas, né? Porque Deus, ele pode curar de forma instantânea, ele pode curar só num processo entre você e ele, mas muitas vezes ele nos cura através de pessoas, né? Coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar nesse processo, mas quem realmente cura não somos nós, é Deus, porque é só ele que consegue chegar no profundo da nossa alma, né? Só ele que consegue ter a dimensão, muitas vezes, da nossa dor emocional, das questões emocionais que a gente muitas vezes carrega, e que muitas vezes nem a gente tem essa noção, né, do que carregamos muitas vezes e que está atrapalhando ou até impedindo o agir de Deus em nossa vida, o manifestar, né, dele na sua totalidade, né? Muitas vezes a gente quer ser um instrumento dele, mas muitas vezes somos inseguras, temos medos, muitas vezes achamos que não temos os recursos que ele nos deu ou não conseguimos reconhecer esses recursos. Então, o objetivo desse workshop foi o que Deus me direcionou, foi olhar para essas raízes, né? O que será que está precisando de cura nas nossas raízes, para que a gente possa realmente ser mulheres frutíferas, mulheres que venham a contribuir para o reino de Deus. E quando eu falo reino de Deus, eu não estou falando só dentro da igreja, porque reino de Deus é tudo, né? Dentro e fora, principalmente fora da igreja, que é o maior desafio que a gente tem. Então, a cada uma de nós, Deus deu dons, deu talentos, deu habilidades, e às vezes as nossas raízes estão feridas, né? Adoecidas, desnutridas, e a gente às vezes cai na comparação. Queria ser igual a fulana, queria cantar igual a outra, queria pregar igual a outra, queria ser uma terapeuta, mas Deus nos fez únicas, cada uma na sua singularidade. E cada uma ele vai usar de uma forma diferente. Por mais que vocês possam ter recebido os dons igual aos meus, mas Deus vai me usar de uma forma diferente, porque Ele respeita o jeitinho de cada uma, e Ele criou cada uma com um propósito. Todas têm um propósito, mas cada uma com um propósito. E eu sempre gosto de falar, né, o quanto Deus é criativo. Né? Tantas pessoas que tem no mundo, não tem ninguém igual a ninguém. Nenhuma impressão digital é igual. Né? Nem as nossas próprias são iguaizinhas, tem uma diferença entre elas. Não tem gêmeos realmente totalmente idênticos. Tem alguma característica neles que são diferentes. Então, imagina se Deus não ia te criar por um objetivo específico. Só que muitas mulheres não estão conseguindo realmente estar nesse lugar onde Deus as chamou para estar.
Muitas vezes a gente está se deixando levar pelas comparações, se deixando levar por aquilo que a gente acha que é de Deus, mas que, no fundo, seria nosso desejo de estar em alguns lugares. Né? Muitas vezes a busca por reconhecimento, e muitas vezes tudo isso acontece de forma inconsciente. Muitas vezes a gente não tem consciência disso. Mas lá no fundo, a gente muitas vezes está buscando ser vista e não verdadeiramente servir. Né? Estamos servindo, mas lá no fundo, muitas vezes a gente quer ser vista, ser reconhecida. E eu já passei por isso. E Deus tem trabalhado, e graças a Deus, Ele tem trazido isso para eu compreender, né? Fazer aquilo que Ele quer, e os resultados vai vir de acordo com o que Ele achar que é aquele momento. Né? Assim como um fruto precisa passar pelo processo de maturação, nós também precisamos passar pelo processo de maturação. E muitas vezes a gente começar a colher os resultados daquilo que a gente está fazendo, sem a gente estar madura para isso, isso pode ser, em algum momento, prejudicial para nós. Afetar muitas vezes, né, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, afetar o nosso relacionamento com Deus. Porque o processo de Deus é diferente, ele começa a cura de dentro para fora. Né? A cura de Deus, ela é profunda, não é superficial. E é isso que mulheres, enquanto cristãs, né, que eu creio que a maioria aqui é cristã, se não for, tá tudo bem, não tem problema, mas Deus, ele quer nos transformar de uma forma muito profunda, e para isso a gente precisa estar fortalecidas, né? As nossas raízes precisam estar fortificadas, elas precisam realmente estar enraizadas de verdade no solo, não somente raízes superficiais, porque Deus não é um Deus de superficialidade, Ele é um Deus de profundidade. Então, Ele quer de nós também um relacionamento profundo, mas para a gente se relacionar com Ele, a gente precisa estar bem, a gente precisa reconhecer que a gente precisa de mudanças, né? Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho. Eu vou falar mais dessa parte voltada para o emocional, e a pastora Érica, ela vai trazer um pouco mais do espiritual, né? Ela já tem aí mais experiência nessa área. Depois ela vai falar um pouquinho da vida dela, dos ministérios, dos projetos que ela, né, atua aí, que também, com certeza, para quem depois quiser entrar nos grupos do WhatsApp dela, acompanhar o trabalho dela no YouTube, vai conseguir também aprofundar essas raízes, né, num solo fértil, né? Então, para isso, a gente precisa dar o nosso passo. E o versículo base que Deus falou muito comigo antes de começar de idealizar esse workshop foi esse versículo, né, de Jó, onde fala que, porque há esperança para uma árvore cortada, há esperança para uma árvore, pois mesmo cortada, ela pode voltar a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos como planta nova. Né? Quantas vezes a gente está se sentindo inútil, né? A gente, às vezes, tem uma expectativa de fazer determinadas coisas, de estar em determinados lugares, e muitas vezes a gente se sente inútil. A gente sente que a gente não está dando frutos, não está florescendo, mas muitas vezes o que Deus está esperando de nós naquela estação, naquele momento, muitas vezes não é o fruto propriamente dito. Muitas vezes é o tempo dele fortalecer as nossas raízes, né? Dele frutificar, mas no sentido de frutificar dando força mesmo, né? Para as nossas raízes estarem preparadas para o que virá adiante. Assim como a natureza tem as estações, nós também precisamos compreender que a nossa vida passa por estações. E tem momentos que a gente está vivendo um inverno, onde Deus, muitas vezes, ele vai fazer com que a gente se feche um pouco mais, se afaste de pessoas, né, não frequente determinados lugares, porque é o momento do quê? Do tratamento. É o momento que a gente precisa buscar a Deus para que ao cheiro das águas, ou seja, nessa relação com Deus, nessa relação com o Espírito Santo, a gente possa fortalecer as nossas raízes, para que a partir dessas raízes fortalecidas, a gente consiga realmente depois frutificar. E aí, eu vou trazer um frutificar no âmbito mais geral, porque se a gente for pensar na Bíblia mesmo, frutificação, ela se refere muito à questão do caráter, né? O dar frutos tem muito mais a ver com o nosso caráter do que aquilo que a gente realmente faz, né?
Mas vamos pensar nos frutos daquilo que a gente também está fazendo para o reino de Deus, a partir do caráter, né, desenvolvido, do caráter transformado, que é isso que Deus quer. Para Deus, a maior preocupação dele não é o que nós fazemos, é quem nós somos. Só que se nós não reconhecermos quem somos, muitas vezes a gente vai procurar fazer, 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 para quê? Para ser reconhecida, para realmente sentir, eu sou útil, porque eu faço muitas coisas. Mas para Deus, em primeiro lugar, Ele quer que a gente seja, que a gente assuma o nosso lugar de filha. Mas muitas vezes a gente está tão adoecida, as raízes são tão fraquinhas, ou não tivemos raízes fortalecidas em relação, principalmente ao nosso pai, né, biológico, ao nosso pai terreno, ou a figura que representou nosso pai, muitas vezes a gente não consegue reconhecer a paternidade de Deus. Então, Deus quer o quê? Restaurar a paternidade, né, para que a gente possa reconhecer que somos filhas. E como filhas, muitas vezes o que a gente faz para ele de coração é algo que vem acrescentar, mas ele quer o quê? Que a gente seja transformada, que a gente realmente reconheça que ele nos trouxe aqui por uma razão, e não necessariamente ele quer que a gente seja reconhecida pelas pessoas, seja vista, seja aplaudida, tá? Se o som tá legal, tá dando para ouvir bem, vou pular essa parte que eu já falei. Bom, outro versículo também que diz muito, né, sobre para que estamos aqui, né? Quando você se sentir triste, quando você achar que não está cumprindo aquilo que Deus te chamou para cumprir, quando você sentir que você é insignificante, lembre-se desse versículo. Você está aqui por uma razão muito especial. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes mesmo que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta das nações. Então, Deus disse isso a Jeremias, mas ele também está dizendo isso para mim e para você. Porque se nós estamos aqui, tem um motivo. Não é aleatoriamente. E, infelizmente, mulheres com raízes adoecidas, muitas vezes elas acham que elas são um erro, né? Muitas vezes ela ouviu falar ouviu da sua mãe, você é um erro, você não devia ter nascido. E muitas vezes ela cresce com essa frase como se ela não tivesse valor algum, como se ela tivesse aqui para atrapalhar a vida das pessoas. E infelizmente tem muitas mulheres que passam por isso. E aí muitas vezes ela não consegue progredir, principalmente no relacionamento com Deus, reconhecer a sua verdadeira identidade. Por quê? Porque ela acha que ela é um erro, devido àquela frase que ela ouviu. Então, quanto é importante, quem tem filhos, tomar cuidado com o que fala para os seus filhos. Porque aquilo que você fala pode gerar uma marca emocional muito profunda e fazer com que isso afete a própria identidade dessa criança ou desse adolescente que está num período também de muitas mudanças, muitas transformações. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, principalmente para as criancinhas pequenas, porque muitas vezes ela vai acreditar naquilo que a gente fala, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente, até mesmo em relação ao tempo da gestação, que às vezes a gente acha, não, está lá no útero, não está nem ouvindo, mas sente, né? Pesquisas científicas mostram que a criança mesmo, o feto, mesmo estando no útero, ele sente muitas vezes aquilo que a mãe está sentindo, né? Você foi escolhida para estar aqui. Então, você não é o acaso. Mesmo que alguém disse para você que você é um acaso, que você é um erro, saiba que você não é um erro. Saiba que você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Né? Quantos espermatozoides tentaram, né, entrar no óvulo da nossa mãe, mas só um conseguiu. Quantos, né, milhões poderiam ter fecundado o óvulo, mas apenas um. Então a gente precisa reconhecer que se estamos aqui, tem uma razão muito especial. Porque senão a gente não estaria dentre todos esses espermatozoides, o que conseguiu fecundar o óvulo, os dois que conseguiram se unir para gerar quem nós somos, porque precisou de um espermatozoide, de um óvulo. E aqui eu já começo também a dizer a questão da gente ressignificar a paternidade e a maternidade.
Independente se você teve um pai presente ou uma mãe presente. Eu sei, como terapeuta, como cristão, quanto faz falta a figura paterna e materna. Mas, de qualquer forma, você e eu precisamos de um homem e de uma mulher para que nós estivéssemos aqui hoje. Seja é, uma, uma fecundação natural ou não, mas precisou de dois indivíduos. Independente se você está bem com seu pai ou com a sua mãe, mas eles são seus pais. Mesmo que depois que você nasceu, você não conviveu com eles, mas ainda assim, você carrega ali parte deles. E às vezes a gente encontra muitas mulheres que elas falam assim: eu não preciso do meu pai não faz falta nenhuma. Ela acha que não precisa, ela acha que não faz falta. Mas sim, Deus te deu aquele pai. Foi o pai que você tem. Ele pode não ter sido um pai perfeito, um pai como você gostaria, ou uma mãe como você gostaria, mas foi aquela mãe e aquele pai que Deus uniu de alguma forma, ou permitiu, né? Teve a permissão de se unir ali numa relação que fosse uma relação só. Mas você está aqui hoje através daquele ato, e foi uma permissão de Deus. Então, a gente precisa, muitas vezes, ressignificar essa paternidade, né, maternidade, paternidade dentro de nós. Porque muitas pessoas são revoltadas com seus pais, mas elas querem se relacionar bem com Deus. Muitas vezes elas ignoram seus pais, não perdoam seus pais, mas ela que está carregando a dor dentro dela. E aí ela pensa que está conseguindo ter um relacionamento profundo com Deus, mas não está, porque aquela falta de perdão, muitas vezes, aquela mágoa, aquela raiz de amargura, muitas vezes, não está permitindo ela ter um relacionamento profundo com Deus. Mas é possível curar. Deus pode curar, o Espírito Santo pode curar. Mas muitas vezes a pessoa não tem consciência disso. Né? A maioria dessas dores emocionais, dessas raízes adoecidas, a pessoa não tem a consciência disso. Mas muitas vezes, em algum momento da vida, vai começar a acontecer situações que vai fazer ela olhar para trás. Porque ela vai querer avançar, avançar, mas em algum momento vai barrar. Por quê? Porque tem algo lá atrás que precisa ser resolvido. Né? Muitas pessoas falam, o meu passado está morto e enterrado. Mesmo que a gente aceite a Jesus, a gente se batize dessas águas, Deus ele não vai cobrar de nós em relação ao nosso passado. Mas muitas vezes as nossas dores emocionais é quem vai cobrar de nós. Não é Deus que vai condenar ele, para ele não há condenação, o que aconteceu lá para ele, só que ele não vai apagar o nosso passado, no sentido de lembranças. E, e a gente muitas vezes esquece que a gente precisa passar pelo processo de cura, né, de libertação, de restauração. E muitas vezes a gente fala assim: não, eu me converti, agora eu sou a nova criatura. Mas essa nova criatura, ela precisa passar pelo processo. Não é da noite para o dia que tudo ficou resolvido, Deus foi lá, apagou o passado e está pronto. Para Deus, nós somos uma nova criatura. Mas nós carregamos diversas marcas. E aí a gente precisa olhar para isso em algum momento. Mesmo que a gente resista, em algum momento a gente vai precisar olhar para isso. Então você está aqui porque você foi escolhida. Não sei qual foi a relação que você teve com seu pai, com a sua mãe, ou com as pessoas que cuidaram de você. Mas, de alguma forma, Deus colocou elas para cuidar de você, para, no caso dos pais, gerar você. Então, se tem alguma questão emocional relacionada aos pais, busque perdoar. Independente do que tenha acontecido, mas o perdão vai te libertar daquela dor. Talvez para aquela pessoa não vai acontecer nada, não vai mudar nada na vida dela. Mas para você, sim. Você vai se libertar da dor, do sofrimento. Então, mesmo que você tenha ouvido várias coisas, frases depreciativas, saiba que Deus te quer bem, né? Ele te criou para estar aqui. Então, durante a sua formação, talvez pode ter acontecido uma rejeição, talvez, né, a nossa gestação, talvez pode não ter sido uma gestação que foi desejada pelos nossos pais. Mas independente disso, a gente precisa buscar em Deus essa aceitação de quem somos. Porque talvez
né? Eu tive muito tempo um sentimento que eu não sabia que era sentimento de rejeição, mas só depois de muitos anos eu fui descobrir, né, que quando a minha mãe estava grávida, o meu pai queria um menino, porque ele tinha um sítio, ele queria um menino para trabalhar lá no sítio, né, para ajudar no serviço. E então ali já começou o processo de rejeição. Depois, quando eu estava com 6 anos, ele disse que quando eu nasci muito feia, que eu era muito magrinha, porque eu nasci prematura. Então, tudo que acontece durante a gestação, isso a neurociência prova, né, através de estudos de neuroimagem, que tudo aquilo que a mãe, né, a mulher, quando está grávida, passa, ou se aquela criança, de alguma forma, ela sente a rejeição, essas memórias vão ficar armazenadas, né, nas suas células. Então, muitas vezes, tem pessoas que são inseguras demais, né, tem aquele vazio emocional, muitas vezes ela não sabe de onde vem. Muitas vezes ela tem sentimentos que ela não fala, gente, eu tive uma educação bacana, os meus pais eram presentes, estavam sempre juntos ali, mas muitas vezes são questões que vêm antes do nascimento, porque após a fecundação, já é um novo ser que está se formando, né? Então, esse ser, ele já está recebendo ali, de alguma forma, tudo aquilo que é bom ou que não é bom, de quem está ali ao seu redor. Então, muitas mulheres, durante o período da gestação, elas passam por período de estresse muito grande. E o estresse, o que ele faz? Ele faz com que a mulher produza bastante cortisol, que é um hormônio. E esse hormônio, ele consegue atravessar a barreira placentária e consegue atingir o bebê. Então, é importante que a mulher, né, quando ela pretende engravidar, que ela saiba disso, né? Isso é algo que deveria ser mais falado e a gente não ouve falar muito. A gente ouve falar muito pouco sobre isso. Porque se a mulher souber disso, de repente, algumas situações, claro que nem tudo a gente consegue evitar, mas algumas situações ela poderia evitar, né, para que isso não afetasse tanto ela quanto o bebê. Então, por exemplo, se durante a minha gestação, quando a minha mãe estava grávida de mim, ela passou por muito estresse, esse cortisol atravessou a barreira placentária e me afetou de alguma forma. Isso faz com que, ao longo da minha vida, eu tenha muito mais dificuldade de ter uma regulação emocional. Só que muitas vezes as pessoas não têm consciência disso. Às vezes ela era mais estourada, ela tem dificuldade de reconhecer as emoções, de reconhecer as emoções dos outros. Às vezes ela é mais ansiosa e muitas vezes ela não consegue compreender de onde vem. E muitas vezes isso começa desde a gestação, desde aquilo que a mãe passou durante a gestação. Então, esse solo, né, gestacional, vamos chamar de solo, né, esse período no útero materno, ele é um solo que ele pode estar fornecendo nutrientes que vão ajudar com que essa pessoa frutifique muito ao longo da vida. E é claro que a gente vai ver que ao longo do processo, né, pode haver a cura e Deus cura, mas a gente precisa tomar consciência disso, né? Então, esse solo do útero, ele pode ser um agente que seja facilitador para o desenvolvimento saudável ou não. Um exemplo, uma mulher que fica grávida de um homem que é alcoólatra, que chega em casa brigando, quebrando tudo, essa mulher ela não tem sossego, ela vai estar sempre tensa. Quando ela percebe que esse marido, esse namorado, sei lá, essa pessoa está chegando, ela já começa a ficar tensa. Então, toda essa tensão que ela sente vai para o bebê. E muitas vezes essa criança nasce ali agitada, hiperativa, e muitas vezes os pais não sabem por quê, mas muitas vezes está relacionada a essa questão do que aquela mãe passou durante a gestação. O sofrimento, a tensão, a ansiedade, às vezes, que ela passou, muitas vezes até esquece, né? Depois que o filho nasce, aquela criança bonitinha, a mãe vai cuidar, mas aquilo que o bebê absorveu, aquele feto absorveu, ficou armazenado nas células dele, na memória celular dele. Né? Tem estudos, depois quem tiver curiosidade para pesquisar sobre a epigenética, ela fala muito sobre essa herança que a gente muitas vezes herda dos nossos pais ou dos nossos avós, de memórias emocionais, né? Que muitas vezes elas podem contribuir para o desenvolvimento de algumas doenças, sejam doenças emocionais, psíquicas, e muitas vezes fala, nossa, não tem ninguém da minha família que, né, tem esse tipo de doença ou algum transtorno. Mas muitas vezes vem decorrente disso, de experiências em que essa mãe foi desenvolvendo, muitas vezes ao longo da gestação, tá? Porque nós carregamos, né, o DNA de várias gerações.
né? Eu tenho característica dos meus avós, bisavós, tataravós. Então, tem característica, por que que tem doenças que elas se manifestam? Por exemplo, às vezes manifesta uma pessoa, mas daqui a 2, 3 gerações ela se manifesta. Né? Então, isso não é algo que a gente pode controlar. Então, quanto mais a gente toma consciência disso, mais a gente vai aprendendo a lidar, a muitas vezes a selecionar determinadas relações, quando for possível, é claro. Muitas vezes a gente vai selecionar os ambientes que a gente vai frequentar, principalmente a mulher quando está grávida, né? Se ela sabe disso, ela fala, opa, esse lugar já me deixa estressada, então eu vou evitar o máximo de ir em determinados lugares. Que o conhecimento ele vai ajudar a libertar, vai ajudar a gente a selecionar os ambientes, as pessoas com as quais a gente precisa manter na nossa vida, muitas vezes. Porque tem pessoas que elas podem fazer parte da nossa vida, mas às vezes elas nos adoecem. Né? Muitas vezes, se você conviver com determinadas pessoas, elas te deixam mal pra caramba. Então, se a gente tem um emocional mais fortalecido, um discernimento, para não, peraí, é necessário eu ter uma convivência de perto com essa pessoa? Às vezes, manter a distância pode ser a melhor solução. Às vezes, distante consegue conviver melhor do que quando está perto. Porque às vezes as duas se machucam, né? As duas se ferem. Não que a distância seja boa, principalmente quando é parente, mas às vezes só consegue ter paz quando cada um está numa certa distância um do outro. Até que busque o perdão, né? Às vezes de ambas as partes, às vezes de uma parte só, para que a partir dessa liberação do perdão, essa pessoa consiga, né, se relacionar melhor. Mas muitas vezes a melhor coisa é manter uma certa distância quando é possível, que nem sempre é possível, né? Tudo bem até aqui? Tá ficando claro? Estou me fazendo. Então, algumas raízes do sofrimento humano, né? Existem várias, mas algumas delas, né? Traumas, muitas vezes, né? E é importante, né, a gente falar que o trauma não é o acontecimento em si. Tem pessoas que podem ter passado por uma situação muito impactante, mas talvez para ela aquilo ali não impactou tanto. Então, o trauma é tudo aquilo que vai gerar um impacto no nosso sistema nervoso e vai deixar marcas emocionais no nosso corpo, porque o nosso corpo ele vai guardando memórias emocionais. Às vezes você pode sentir algum desconforto perto de determinadas pessoas ou em determinados ambientes. Talvez você não tenha memória consciente, mas talvez em algum momento da sua vida você passou por uma situação e que hoje, às vezes, alguns gatilhos emocionais estão acionando ali aquela situação passada e te gera desconforto hoje. Então, o trauma não é o acontecimento em si, mas o quanto aquele acontecimento marcou, né, tanto no seu sistema nervoso, porque ele altera o nosso sistema nervoso, e também deixa marcas, né, nas nossas emoções, na nossa memória emocional. Tá? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não lembro de nada que tenha causado assim de tão impactante na minha vida. Mas às vezes foi algo aparentemente bobo. Mas aquilo ali mexeu com o seu sistema nervoso e deixou marcas emocionais, memórias emocionais no seu corpo. E hoje, muitas vezes, gera ansiedade, gera desconforto, muitas vezes crise de pânico, né, depressão. Apesar de depressão e ansiedade, muitas vezes, né, o transtorno de ansiedade ou o excesso de ansiedade ser multifatorial, mas muitas vezes vem decorrente de traumas, né? Muitas vezes existe um trauma escondido ali. Feridas emocionais, né, são umas também das razões de grande sofrimento de muitas pessoas, né? A rejeição. A rejeição é uma das feridas emocionais que é considerada mais profunda, porque geralmente uma pessoa que passou por um processo de rejeição, a rejeição ela não vem sozinha. Geralmente vem a insegurança, vem o sentimento de inadequação, a pessoa não se sente adequada muitas vezes, né? Muitas vezes ela está sempre buscando fazer de tudo pelos outros para se sentir pertencente, né? Para ser acolhida, né? Para ser aceita. Muitas vezes ela tem a sensação de abandono, e tem algumas pesquisas da neurociência que eles fizeram com algumas crianças, né? Crianças que foram adotadas por famílias que deram muito amor e carinho, e foram mapeando a formação desse cérebro, e fizeram uma comparação com crianças que foram adotadas em lares que não eram tão amorosos assim.
E aí eles perceberam que ao longo de, se não me engano, 3 anos, né, em uma pesquisa que eu vi, o quanto esses cérebros formaram de maneiras diferentes. Naquela criança que foi adotada por uma família que era amorosa, que cuidava bem, e aquela criança que muitas vezes ela era adotada, não era tão bem cuidada, muitas vezes era devolvida para o orfanato, o quanto esse cérebro tinha diferenças na sua formação. E tem uma pesquisa também que mostra que a dor da rejeição, ela vai afetar a mesma área do cérebro onde é afetada pela dor física. Só que quando a gente tem uma dor física, a gente vai lá e toma uma medicação. Mas e quando tem uma dor da rejeição, uma dor emocional? Que muitas vezes a gente nem tem consciência que aquilo lá é uma dor da rejeição. Então, por isso que a dor da rejeição, a ferida da rejeição, é uma ferida emocional muito profunda. E muitas vezes a gente vai projetar essa dor da rejeição para Deus, para o nosso Pai. Porque se a gente teve uma rejeição, principalmente em relação à figura paterna, terrena, a gente projeta para Deus. Se o meu pai não me amou, ou eu achei que ele não me amou, interpretei como aquilo não foi amor, muitas vezes eu vou transferir para o Pai Celestial. E muitas vezes isso não é de forma consciente, é de forma inconsciente. A gente não tem essa noção que a gente faz isso, né? A dor da rejeição, muitas vezes, ela vem com um sentimento também de humilhação. Porque se eu fui rejeitada, de alguma forma eu vou me sentir o quê? Humilhada, né? Então, as feridas emocionais que são muito comuns é a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da injustiça, né? Sabe aquela pessoa que muitas vezes ela quer ser o justiceiro? Ela não pode ver qualquer, né, vestígio de injustiça, ela quer resolver. Muitas vezes ela entra em brigas que não são delas. Muitas vezes, até aquela passagem que fala, né? Não sei se tem a passagem, mas ou se é um ditado mesmo, né? Tem batalhas que não são suas, tem batalhas que não são nossas, mas às vezes a gente acaba, por um sentimento de querer ser justiceira, entrar em batalhas que não são nossas para resolver a situação. E aí, às vezes, a gente acaba o quê? Se dando mal, porque aquilo lá não é para a gente resolver. Às vezes são questões que é Deus que vai resolver, às vezes não é o tempo certo de resolver e a gente quer ajudar aquela forcinha. Até questões nossas mesmo que a gente considera, nossa, isso é uma injustiça, mas eu não mereço isso, né? E aí, quando a gente a gente acaba metendo os pés pelas mãos, querendo resolver aquilo. E aí, muitas vezes, a gente se frustra, a gente pode arrumar uma batalha muito maior do que aquilo que, aliás, às vezes nem era nossa batalha, mas a gente acaba entrando em batalhas que não são nossas. E aí a gente sofre desnecessariamente. E aí a gente vai chorar para Deus, mas por que que eu estou passando isso? Muitas vezes não era para a gente estar naquela batalha. Mas muitas vezes esse sentimento de injustiça que a gente carrega, a gente quer resolver os problemas do mundo ali fora. Então, a gente precisa observar. Quando acontece uma situação que eu não considero justo, ora para Deus em primeiro lugar, fala, Senhor, eu posso fazer alguma coisa? Ou então é para eu fazer alguma coisa na situação? Porque às vezes a gente faz coisas que não é para fazer e vai adoecer também, né? A Carla está falando, eu tenho gêmeas adotivas, meninas de 3 anos. Que legal, Carla, que bacana. Então, olha a importância, né, de dar amor, tanto sendo adotiva ou não, mas a importância do afeto, a importância do acolhimento, do amparo, para que essas crianças elas cresçam mais fortalecidas emocionalmente, né? Tem algumas pesquisas neurocientíficas que elas mostram que o ser humano tem algumas necessidades emocionais que são básicas, que é a necessidade de se sentir pertencente. Deus nos criou para relacionar, né? Tem coisas que a neurociência fala hoje que a Bíblia já fala há muitos e muitos anos, né? Então, assim, Deus nos criou para relacionar, né? Em Eclesiastes fala, né? Que é melhor ser dois do que ser um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar, né? Dependendo da interpretação bíblica, mas é nesse sentido. Então, Deus não nos criou para ficar isolados. Então, por isso que o ser humano tem uma necessidade muito grande de se sentir pertencente. Quando ele não se sente pertencente, gera um sofrimento, gera muitas vezes o sentimento de abandono ou de rejeição. Outra necessidade básica do ser humano é se sentir acolhido na sua dor, no seu sofrimento. Porque é tão ruim, né, quando você está sofrendo, alguém fala para você, ah, mas o que aconteceu? Aí você conta, ah, deixa para lá, isso não é nada. A pessoa está sofrendo, para ela aquilo ali está doendo.
Então, é desumano quando a gente chega para uma pessoa e fala, isso não é nada. A dor é dela, é uma dor real, é verdadeiro aquele sofrimento dela. Então, a gente precisa respeitar a dor do outro. Para mim, pode não significar nada, mas para ela está gerando sofrimento. Né? Às vezes, o valor emocional que aquilo tem para ela. Né? Hoje em dia tem muitas pessoas que às vezes arrumam um cachorrinho, né? Ainda fala que é mãe de pet, né? Tudo bem, eu não concordo muito com falar que é mãe de pet, mas cada um é cada um. Mas às vezes acontece uma coisa com aquele animalzinho, ele fica doente ou ele morre, essa pessoa sofre como se fosse um ser humano, porque ela tem ali um valor emocional muito grande naquele pet. Então ela está sofrendo, é real o sofrimento dela. Aí vem outra pessoa e fala, mas é só um cachorro, não é nenhuma pessoa. Isso é invalidar a dor do outro. A gente não deve invalidar a dor do outro. Por mais que para nós aquilo é bobo, mas para aquela pessoa não é bobo, ela está sofrendo. Então, é importante a gente estar ali e falar assim: se você precisar, eu estou aqui, né? Ofereça o apoio, dá um abraço, né? Se coloque ali como alguém que está ali de suporte para aquela pessoa, né? De ajuda, mas não julgue, não critique. Às vezes pode ser uma unha quebrada, mas qual é o valor emocional que aquela unha tem para aquela pessoa? Não é nem o que ela perdeu, não é nem o fato em si, mas é qual o valor sentimental que aquilo tem para ela. Às vezes é uma caneca, né? E geralmente em relacionamentos abusivos, às vezes o abusador ele tende, às vezes, a destruir coisas que são importantes para aquela pessoa. Às vezes é uma caneca. Ah, é só a caneca? Não, quem foi que deu aquela caneca? Às vezes foi alguém muito especial que deu aquela caneca. Então ela coloca um valor sentimental muito grande naquela caneca. Então não é apenas uma caneca. Então a gente precisa valorizar a dor do outro, validar a dor do outro, porque não é a nossa dor, mas é a dor do outro, né? E uma outra necessidade é de se sentir amado, né? Todo ser humano quer se sentir amado de alguma forma. E quando a gente não se sente amado, gera também esse sentimento de rejeição, muitas vezes, de não pertencimento. Então, principalmente para quem tem filhos pequenos, procura acolher seu filho quando ele chorar. Ah, para de chorar, engole o choro. Nossa, eu acredito que a maioria aqui que tem por volta de 35 anos para cima já deve ter ouvido isso quando era criança. Mas quando a gente era criança, a gente chorava porque aquilo para a gente podia ser bobo para os nossos pais, mas para nós não era bobo. E aí, né, engole o choro, chorar para quê? Mas a criança, se ela está chorando, deixa ela chorar, mas ofereça ajuda, fala, posso te ajudar? O que, que aconteceu? Não invalida a dor dela. Para você pode ser bobo, para ela não. Porque se você invalida a dor dela, muitas vezes, isso vai muitas vezes fazer com que ela não aprenda a expressar suas emoções. Se ela está chorando, é porque foi uma forma que ela encontrou de se regular emocionalmente. Então, deixa lá ela chorar um pouquinho, depois vai lá, ver o que está acontecendo, mas não adianta você querer impedir que ela chore. Quantos adultos que hoje carregam muita dor emocional, mas não conseguem chorar? Porque muitas vezes ele foi reprimido. Homem não chora, principalmente homem, né? Homem não chora, não pode fazer isso, você tem que ser forte. Quantas pessoas você tem que ser forte, você tem que ser forte, que elas se tornaram tão forte, que construíram uma fortaleza ao redor das suas emoções, que hoje ela tem dificuldade de sentir amor, de transmitir amor, porque ela foi barrada, né? Quantas crianças que quando iam brincar, desenhava na parede, os pais iam lá, davam uma surra que estava manchando a parede, foi lá e reprimiu a criatividade da criança. E aí ela cresce uma criança que às vezes tem dificuldade de encontrar soluções para coisas simples, mas ela foi muitas vezes bloqueada ali, e ela não consegue ver solução. Às vezes ela acaba muitas vezes se tornando negativa, porque uma coisa que poderia ser resolvida assim, de uma forma tão rápida, simples, ela às vezes tem dificuldade. Porque muitas vezes, quando ela tinha a possibilidade de desenvolver a criatividade dela, alguém foi lá e barrou, né? Foi lá e podou. Como uma árvore que muitas vezes a gente poda, e tem árvores que a gente poda, e ela cresce depois com muito mais força. Já tem outras que a gente poda, e ali ela fica parada, ela não cresce. Né? Então, a gente precisa realmente ter consciência disso. Né? A partir do momento que a gente vai tendo consciência, a gente começa a observar mais os nossos comportamentos, né? Em relação aos filhos, para quem é avó, para quem cuida de criança, de alguma forma, para quem é professor. Né? Isso é importante. Muitas pessoas passaram por diversas situações dolorosas, outras por relacionamentos tóxicos ou abusivos,
né? Negligência, seja negligência de alimentos, né? Ou seja uma negligência mesmo de carinho, de atenção. Porque se aquela criança, ela era uma criança muito carente, e aqueles pais deixaram, muitas vezes, de acolher ela, isso para ela, muitas vezes, também traz o sentimento de rejeição. Ou muitas vezes a criança que teve pais que estavam ali presentes, mas estavam indisponíveis emocionalmente, né? E aquela criança, ela tinha uma necessidade, muitas vezes, de um abraço, de um carinho, e muitas vezes ela não teve. E o objetivo aqui não é julgar os pais. Talvez esses pais também não tiveram isso. Mas é a gente compreender que quem é mãe, ou quem cuida de crianças, que cada criança tem uma necessidade diferente da outra. Enquanto alguns, o meu filho, por exemplo, quando era pequeno, ele não gostava que ficasse abraçando muito ele, ele já começava assim, mexer, né, desde pequeno. Já tem crianças que ela tem uma necessidade do toque, de abraço, de sentar no colo, de beijar. Então, é importante observar qual é a necessidade que cada um tem. Até mesmo para quando a pessoa, né, quando cresce, quando casa, de repente um não tem necessidade de muito carinho, de ficar muito junto, mas às vezes o outro tem. E às vezes aquele que não tem necessidade acha que o outro é meloso. Aquele que tem necessidade acha que o outro é frio. Então, olha como é importante a gente se conhecer, identificar quais são as formas que a gente gosta de se relacionar, que a gente se sente bem, e também compreender a forma do outro de se relacionar, para não julgar o outro por coisas que talvez ele não, ainda não se dá conta que ele age daquela forma. E isso é muito comum em casamentos, né? Um achar que o outro é muito meloso, ou então achar que o outro é frio. Por quê? Porque às vezes não está compreendendo a linguagem de amor, né? Ah, às vezes ele gosta mais de atos de serviço, sempre fazendo alguma coisa, e o outro já quer mais abraço, carinho, quer ouvir ali um eu te amo. Então, se conhecer ajuda muito as pessoas a se relacionar melhor, porque ela aprende o que ela gosta, o que ela não gosta, colocar limites naquilo que ela não gosta, falar abertamente, olha, isso aqui não é legal, eu não me sinto confortável. Às vezes tem pessoas que vai deixando, vai engolindo, não, ela vai, não, para evitar briga, eu não vou falar nada. Só que às vezes ela vai aceitando coisas que para ela ferem muitas vezes aquilo que ela, até os próprios valores dela. E isso de alguma forma vai adoecendo. Porque às vezes você fazer algo só para agradar o outro, se aquilo está sempre te desagradando, não é mais fácil chegar e falar, olha, será que a gente não pode ajustar isso daqui? Porque isso aqui não está muito legal. Isso é uma boa conversa, ela evita, né, brigas, ela conserta muitas coisas. Só que às vezes tem conversas que a gente evita muito de ter. E a gente vai protelando, vai protelando. Só que chega uma hora que eu sempre chamo o baldinho das emoções. O baldinho das emoções vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chega uma hora que ele transborda. Né? Então, às vezes, a gente parar um pouquinho, conversar, ser sincera com a pessoa, falar dos nossos sentimentos, pode resolver ali muitos conflitos. Só que às vezes a gente vai deixando, vai aceitando, chega uma hora que o baldinho das emoções encheu, transbordou, e aí? Aí às vezes gera uma briga sem necessidade, né? Gera um desconforto sem necessidade. Mas muitas vezes nós não fomos ensinados a falar, né? Nós fomos ensinados a engolir seco, né? Ah, engole o choro, fica quieto, não fala nada. Então, mas hoje a gente tem consciência que a gente pode falar. Então, a gente precisa aprender a se expressar, encontrar uma forma saudável de se expressar, para que a gente não fique nutrindo raízes de frustração, raízes de descontentamento em algo que poderia ser resolvido de uma forma bem mais leve, bem mais tranquila, né? Então, comparando a nossa vida, fazendo uma analogia, né, com a nossa vida com as plantas, nós somos uma semente, né? Você é uma semente, eu sou uma semente. Cada semente carrega o quê? A essência de Cristo. Então, a gente precisa reconhecer o nosso valor em Cristo, porque carregamos Ele, a nossa essência, né? Nós levamos uma semente que ela precisa gerar frutos onde a gente está, né? E temos aqui uma parte da Bíblia, né, que fala que certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era muito funda.
Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no terreno, caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça, né? Está em Mateus essa parte aqui. Eu não sei em qual solo você foi plantada. Eu não sei em qual solo você foi gerada. Talvez você foi gerada num solo onde não tinham tantos nutrientes. Talvez você foi gerada num solo onde tinha nutrientes demais e de repente foi super protegida. Mas independente de qual solo você foi gerada, hoje você tendo a consciência disso, hoje você buscando em Deus a cura para aquilo que precisa ser curado, você consegue dar bons frutos, né? Você não precisa ficar como aquela semente que muitas vezes os pássaros veio ali e roubou. A gente pode pensar que muitas vezes o inimigo vem e rouba a nossa identidade. Ele vem e rouba o nosso senso de valor. Então, que nós não sejamos uma semente que os pássaros vão arrancar, que nós possamos ser sementes que vão gerar frutos, mas frutos duradouros, né? Frutos saudáveis. Independente se nós fomos plantadas em um terreno que não era tão fértil assim. Mas hoje, como adultas, nós podemos e devemos buscar fortalecer as nossas raízes, porque Deus está aí para nos fortalecer. Né? A gente não pode usar o nosso passado como uma desculpa. Ah, mas a minha vida está assim porque eu vivi num lar disfuncional. Não vou invalidar a sua dor se você passou por isso. Mas hoje, como adulta, o que você pode fazer para mudar essa situação, para interpretar essa situação de uma forma diferente? Né? Isso eu gosto muito de falar da ressignificação, é você dar um novo significado. Você não vai mudar aquele fato, porque o fato aconteceu, ok, né? Mas como você vai conseguir enxergar esse fato? E isso é um processo, né? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem tudo muito fácil, né? A era das facilidades. Mas com Deus não tem facilidades, não, é processo mesmo. Doa o que tiver que doer, ele vai, se a gente, né, realmente estiver disposta a mudar, a fortalecer as nossas raízes, a curar as nossas raízes, Deus vai nos colocar num processo. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas depois que a gente consegue passar por esse processo, a transformação ela é grande. E não é só nós que vamos ser transformadas. Gerações, nossas famílias, as pessoas ao nosso redor. Mas para isso a gente precisa passar pelo processo. E hoje a gente percebe que muitas pessoas, elas não querem passar pelo processo. Elas querem, muitas vezes, gerar frutos visíveis. E como eu falei no início, para a gente gerar frutos, primeiro a gente precisa fortalecer as raízes. Muitas vezes a gente vai precisar passar pelo inverno seco, frio, doloroso. Para quê? Para quê? Para naquele período Deus fortalecer as nossas raízes, para depois a gente estar realmente enraizada, curada, né, restaurada para gerar frutos. E aí a gente vê hoje, assim, como eu trabalho com muitas mulheres, eu vejo que muitas mulheres, o foco delas está em curar o exterior, mudar o exterior. Ah, se eu não estou legal, eu vou cuidar. Não que seja errado, tá? Não é errado. Mas a gente precisa entender que existem coisas que, se a gente não mudar internamente, se a transformação não vier de dentro para fora, vai ser uma transformação superficial. Se eu não estou contente com a minha pele, eu posso fazer uma limpeza de pele, eu posso passar uma maquiagem, mas não há maquiagem que maqueia a dor da alma. Eu posso ir lá fazer um botox para aliviar as linhas, né, as marcas de expressão do meu rosto? Posso. Mas se eu tiver com a alma ferida, o botox só vai resolver superficialmente. Eu posso, nos primeiros dias, falar: nossa, que legal, minha pele está esticadinha. Mas dentro não está bem. Dentro não está legal. Então, muitas vezes, a gente está procurando o quê? Cuidar só dos galhos, só do exterior, só daquilo que é visível. E Deus, ele é Deus de profundidade, de transformação. Quando ele começa, né? Ele quer transformar verdadeiramente. E a gente precisa estar disposta a passar pelo processo, né? Para ser realmente transformada de dentro para fora.
Se a gente não permitir essa transformação de dentro para fora, os nossos frutos, muitas vezes, não vão ser frutos saudáveis. Não vão ser frutos duradouros. Muitas vezes o foco está sendo no fruto, e não no processo, ou não em onde nós estamos enraizadas. Então, passar pelo processo é o quê? Permitir essa transformação que vem de dentro para fora, onde muitas pessoas não enxergam. Muitas vezes olha e fala assim, nossa, mas você está tanto tempo na igreja e sua vida está desse jeito. Mas muitas vezes as pessoas não estão vendo que a transformação está ocorrendo o quê? No nosso interior, nas nossas raízes, onde ninguém vê. Porque é assim que Deus faz, ele vai primeiro começar de dentro para fora, nas raízes. E ninguém está vendo as raízes, porque elas estão afundadas no solo. Se a gente está buscando só cuidar do exterior, só dos galhos, muitas vezes as raízes vão estar enfraquecidas. E a hora que vier uma tempestade, uma situação, né, que a gente muitas vezes está vulnerável, a gente vai ficar muito abalada. Por quê? Porque as raízes não estão bem estabelecidas. Então, as raízes, quando elas estão superficiais, quando elas estão desnutridas, ou seja, eu não tenho uma fonte onde eu busco essa nutrição, essas raízes não vão ser raízes que sustentam. A hora que vier uma pequena tempestade, um pequeno desafio, pronto. Aí já desmotiva, é onde muitas pessoas saem da igreja. Ah, porque essa igreja, não sei o quê, começa a pôr a culpa na igreja, no pastor. Mas às vezes a questão não é, claro que o ser humano falha, né? Somos falhos, mas muitas vezes é porque ela não está enraizada. Então ela está só olhando para os galhos. Ela não tem uma base ali, um sustento, né, nas suas raízes. Então qualquer tempestadezinha, ela já quer largar tudo, desistir. Ah, porque isso não é de Deus, não, porque está me dando trabalho. Mas muitas vezes isso é uma questão de falta de raízes fortalecidas. Porque se essa raiz realmente estiver fortalecida, vai vir tempestade, pode quebrar a metade, mas ainda assim, daqui a pouco ela brota. Porque é o cheiro das águas. Ela vai buscar lá em Deus nutrição, vai buscar no Espírito Santo força, coragem, e ela vai voltar a brotar e florescer. Então, a gente precisa ficar enraizada, né? Permitir passar por essa cura, mas essa cura profunda, que é só Deus, que é só o Espírito Santo que consegue atingir, né, essa profundidade. O ser humano pode ajudar, contribuir, mas não vai chegar nessa profundidade. E aí, o que acontece quando nós estamos com as nossas raízes adoecidas? Comparação. Eu caio na comparação, eu fujo da minha essência e vou olhar para fora porque eu estou tão distante de mim mesma, da minha identidade, que eu começo a comparar com outras pessoas. Nossa, aquela pessoa está avançando na vida. Nossa, olha, como que o ministério dela, ela tem pessoas no ministério, como que a igreja dela. E a gente começa a cair nessa comparação, e cada vez mais a gente vai afastando da nossa essência, porque Deus nos fez únicas. Então, cada uma vai frutificar de uma forma. A gente, fazendo essa analogia com as árvores, tem árvores que não dão frutos, mas que ela fornece sombra. Então, o fruto daquela árvore é uma sombra. Talvez você acha que você não está frutificando, mas às vezes você é uma pessoa que acolhe, é uma pessoa que ouve, é uma pessoa que quando você percebe que alguém não está legal, você vai lá, você tem um ombro, oferece um ombro amigo, você dá suporte para as pessoas. E às vezes existe uma carência ali que você acha que você não está frutificando em nada. E às vezes você está buscando algo que é visível aos olhos, né, do ser humano. Mas para Deus, você está frutificando ali. Muitas vezes, como eu falei, às vezes a gente quer ser vista e não necessariamente servir, principalmente quando as nossas raízes estão superficiais, estão adoecidas. Então, pode ser que você acha que não está frutificando, mas talvez você seja aquela árvore que acolhe, que dá sombra, que oferece ali um repouso, né? Um refúgio, um refrigério, né? E talvez você seja aquela árvore que dá flores, que alegra, aquela pessoa que alegra a vida dos outros, que está sempre de bom humor, que consegue fazer uma piadinha, às vezes boba, mas as pessoas dão risada. Que quando as pessoas chegam perto de você, elas se sentem bem.
E às vezes, se você tem uma raiz um pouco superficial ou, né, desnutrida, você acha assim, ai, mas eu não estou fazendo nada. Eu não estou conseguindo, né, não estou avançando na vida. E às vezes você não está percebendo que o seu fruto é ali é, levar alegria para as pessoas ao seu redor. Como é bom, né, a gente estar perto de pessoas alegres. É claro que todos nós temos momentos que a gente não está bem, momentos que às vezes a gente não está legal, passando por lutas. Não é todos os dias que a gente está alegre, mas tem pessoas que ela tem uma alegria que, assim, você vê ela, quase toda vez que você vê, a pessoa está feliz. Você fala, nossa, mas ela está passando por uma luta tão grande, mas ainda assim, ela está sorrindo, ela está ali motivada, porque às vezes o fruto dela é aquele. Então, por isso que a comparação, ela nos leva, muitas vezes, para cada vez mais afastar da nossa essência, porque cada uma de nós, Deus tem um chamado diferente. Né? O meu chamado é diferente do chamado da pastora Érica, da Leia, da Carla, da Fátima, e está tudo bem. Só que quando nós estamos com as raízes superficiais, adoecidas, a gente não olha para isso, a gente quer se comparar. Nossa, porque a pastora Érica prega tão bem, queria tanto pregar como ela. Nossa, porque a Elaine faz uma coisa tão bem, queria tanto fazer igual ela. E eu deixo de fazer aquilo para o qual Deus me chamou para fazer. Então a gente precisa buscar em Deus esse discernimento. Se você ainda não conseguiu identificar qual é o maior propósito de estarmos aqui, é glorificar a Deus através da nossa vida. Né? Eu costumo falar das dimensões do propósito, né? A primeira dimensão seria essa, glorificar a Deus através da nossa vida. Depois, ser quem Ele nos chamou para ser. Eu não sei para que Ele te chamou para ser. Eu sei, eu estou no caminho aí, eu acredito que eu estou no caminho onde Ele me chamou para ser. E depois, através dos dons e talentos que Ele me deu, o que eu vou fazer? Então, seria uma outra dimensão do propósito. E às vezes a gente quer fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer. E aí a gente vê pessoas sofrendo, adoecidas, às vezes até com depressão, cada vez mais desmotivada, porque ela quer estar onde Deus não a chamou ela para estar. Ela quer fazer coisas que não foi Deus que chamou, mas que ela acha que ali, muitas vezes, isso muitas vezes acontece de forma inconsciente. Muitas vezes ela tem uma carência muito grande, ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida, ela quer se sentir pertencente, então ela começa a fazer coisas para se sentir pertencente. Mas aí começa muitas vezes a ficar adoecida, começa a ficar frustrada, começa a achar, poxa, Senhor, eu estou me esforçando tanto e a minha vida não flui, e os meus relacionamentos são ruins, mas muitas vezes ela não está no lugar que era para ela estar. Ela não está enraizada onde é para ela estar enraizada. Então, a gente precisa buscar em Deus, porque Ele vai dar a direção. E se Ele não te deu uma direção, ou às vezes Ele te deu, você não percebeu, continua orando. Porque às vezes a gente não está fazendo nem aquilo que Ele nos pediu para fazer. E a gente quer que Ele dê outra direção. E a gente quer que Ele nos leve a outros lugares. Mas se a gente não usar nem os recursos que Ele já deu, enquanto nós não formos, enquanto nós não usarmos os recursos que Ele já deu, Ele não vai dar mais. É como a parábola dos talentos. Ele deu talentos, né, a quantidade de talentos diferentes para cada um. Mas alguns enterraram os talentos. E outros, né, fizeram aqueles talentos multiplicar. E você? Será que você está usando os talentos, os dons e habilidades que Deus já te deu? Né? E muitas vezes a gente não vai usar do jeito que a gente quer usar. A gente acha que, eu vou usar desse jeito porque foi Deus que me chamou. Eu já caí nessa há mais de 2 anos atrás. Eu estava falando sobre cura emocional, cura da alma, restauração, propósito de vida, é o que eu estou falando agora. Mas naquele momento eu não sabia, eu não tinha consciência disso, mas no fundo, depois eu fui descobrir ao longo do processo que eu estava buscando reconhecimento. Eu estava fazendo certo, mas com a intenção errada. E Deus, a intenção minha, conscientemente, eu achei que estava certa, ok. Mas lá no fundo, no fundo, eu estava buscando reconhecimento. E aí eu via que não estava fluindo, começou a ficar pesado, eu comecei a ficar cansada demais. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Né? Eu achei que esse era o caminho. E aí eu parei de ficar postando as coisas, parei de fazer live, e comecei a orar e pedir para Deus, pedir para Deus. E aí eu entendi.
né, durante o processo. Não é nada um estalar de dedos automático, é processo. Deus trabalha por processo. Ele pode liberar uma cura instantânea? Pode. Ele pode te curar sem ninguém saber que você está passando por um sofrimento? Pode. Mas muitas vezes é no processo que ele vai nos ensinar. Porque Deus ele é muito didático, né? Jesus era muito didático, né? Então, ele vai ensinar no processo. Aí eu entendi que eu estava fazendo a coisa certa, mas lá no fundo a intenção estava errada, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Às vezes a gente acha que está fazendo certo, mas lá no fundo Deus está vendo o que a gente precisa. E aí o cansaço vem, a frustração vem, a gente não consegue ver resultados. E aí fala, Deus está fazendo coisa errada, só pode, porque não está fluindo do jeito que eu gostaria, né? Fiz vários cursos de marketing digital, e aí fala, faz isso que dá certo, faz aquilo que dá certo, e a gente vai fazendo, vai gastando, vai investindo. E o negócio não está fluindo, porque não era aquele momento. Eu ainda precisava passar por um processo de amadurecimento. Eu precisava buscar mais a Deus, melhorar meu relacionamento com Ele, estudar mais a Bíblia. E eu não estava fazendo isso, eu estava me dedicando tanto àquilo que eu achava que era o meu propósito, mas estava deixando de lado de fortalecer as raízes. Então, às vezes, a gente quer tanto, eu quero viver meu propósito, meu propósito, meu propósito. Mas se as raízes não estiverem fortalecidas, em algum momento você vai se sentir frustrada. Porque a gente vai estar esperando resultados. Mas Deus está querendo fortalecer as nossas raízes, falar enraizar, você precisa, sua raiz precisa ir mais profundo, mais profundo. E às vezes as nossas raízes estão um pouquinho superficial ainda. Então a gente precisa confiar que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe o tempo certo, né? Então saia da comparação. Cada mulher está vivendo uma fase de vida diferente, por isso que a gente não pode se comparar. Assim como as plantinhas, às vezes tem mulher que ela está na fase ainda da sementinha dela germinar. Tem mulher que a sementinha já germinou, tem aquela pontinha saindo para cima do solo. E tem aquela que já cresceu, já está com as folhas bonitas, muitas vezes florescendo, muitas vezes frutificando. Então, cada uma está num tempo, num processo diferente. Então, a comparação, ela só leva à frustração, ela só leva ao desânimo, à tristeza, muitas vezes, por achar que, eu não sirvo para nada mesmo. Aí, se é aquela pessoa que, enquanto criança, ouviu, você é inútil, você não vai dar em nada, e aí essa pessoa introjetou isso como uma verdade absoluta, e hoje, na fase adulta, ela acha que ela não serve para nada mesmo. E aí ela começa a ver a outra prosperando, na mente dela está prosperando, às vezes, né? Pode ser uma coisa mais superficial, não sei. Então, por isso que a comparação, ela é nociva, ela é tóxica, porque a gente não sabe o que está se passando na vida daquela pessoa. A gente não sabe qual foi o caminho que ela trilhou para chegar onde ela chegou. Nós não calçamos os sapatos daquela pessoa. Então, a gente não deve se comparar, porque Deus tem um processo diferente com cada uma. Eu posso estar passando por uma situação parecida com a da pastora Érica, mas às vezes o processo que Deus vai tratar comigo é diferente da forma que ele vai tratar com ela. Então não adianta eu querer me comparar com ela, porque cada uma é personalizado o processo de Deus. Com cada uma ele vai tratar de uma forma diferente. E aí eu começo a me comparar, eu não sei qual é a personalização que Deus fez no processo da pastora Érica, da Leia, da Patrícia. Então eu preciso focar o quê? No meu relacionamento com Deus, em buscar esse fortalecimento das minhas raízes. Porque quando eu olho para fora demais, eu deixo de olhar para Deus e olhar para dentro, né? E é dentro que tem a semente, né? A gente carrega a semente de Cristo, nós carregamos a essência de Cristo dentro de nós. Então, se eu estou olhando para fora demais, muitas vezes eu estou querendo transmitir algo que, na verdade, muitas vezes não é a essência de Cristo, né? É só a minha vontade de querer. Então, cada semente também foi plantada em um solo diferente. Umas tiveram mais nutrientes, outras tiveram menos. Umas estão no período de mais enraizamento, porque ela já passou por esse processo, né? Outras estão ainda com a raiz superficial. Deus ainda está, né, enraizando ela, fortificando, fortalecendo. Então, por isso que não dá para comparar. Cada uma está em um solo diferente. Eu não sei qual é o solo que você está plantada hoje. E existem plantas que, assim como as plantas, a gente pode tirar algumas, tirar ela de um solo e plantar em outro, que às vezes ela frutifica ainda muito mais,
Tem algumas que, se você tirar ela do solo que ela está, ela morre. Muitas vezes, Deus ainda não nos tirou de determinados solos, porque Ele sabe que se tirar dali, aquilo ali de alguma forma vai matar. Muitas vezes a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança nele. Então, a gente precisa também aceitar, muitas vezes, que, às vezes, aquele solo que a gente está no momento é o solo que a gente precisa. Né? Aquele solo, naquele momento, é o solo que é necessário para o tratar de Deus na nossa vida. E, às vezes, a gente está querendo mudar. Ah, eu quero mudar, porque aqui não dá mais, porque não sei o quê. E, às vezes, a gente está interrompendo o processo que a gente realmente precisa passar para realmente fortalecer, curar essas raízes para frutificar, né? Tudo bem até aqui, mulheres? Então, qual que precisa ser o foco? Deixa eu adiantar aqui, senão acaba passando do meu horário e depois atrasa para a pastora Eva. Qual que precisa ser o foco de muitas mulheres? Reconhecer a sua essência verdadeira. E qual é a nossa essência verdadeira? Ela está pautada em Cristo, né? Essa é a nossa essência verdadeira, a nossa identidade. Reconhecer a paternidade de Deus na nossa vida. Nós somos filhas. Nós não somos simplesmente aquelas mulheres, aquela pessoa que foi adotada por um pai que não cuida, que deixa de lado, que maltrata. O nosso Pai Celestial não é esse pai. Ele vai corrigir se for necessário, né? Mas para ensinar, muitas vezes, que a gente às vezes está fazendo o que não é para fazer. Muitas vezes a gente é aquela menina birrenta, mimada, que precisa, muitas vezes, ser colocada ali no lugar para pensar direitinho. Muitas vezes a gente age como uma menina mimada, uma menina birrenta. E muitas vezes a gente não reconhece a paternidade de Deus. Isso por várias questões, como eu já citei anterior, né? E muitas vezes a gente não está vivendo o verdadeiro propósito para o qual Deus nos chamou, que é, em primeiro lugar, glorificar a Ele, honrar a Ele, porque a gente não reconhece Ele. Como que eu vou honrar e glorificar Ele se eu não reconheço a paternidade dele? Então, muitas vezes, a ferida da paternidade precisa ser curada, para eu reconhecer que Ele é meu pai, eu sou sua filha, e assim eu glorificar a Ele através da minha vida. E muitas vezes a gente acha que está glorificando. Não, é meu pai, é meu papai, mas será que lá no fundo mesmo, às vezes a gente duvida de Deus. Muitas vezes eu já falei, ai, Senhor, será mesmo? Às vezes Deus já deu uma direção, mas será que é isso mesmo? Então a gente precisa fortalecer a nossa confiança nele. Porque uma filha, quando ela realmente reconhece a paternidade, ela confia. Mesmo que aparentemente não parece que está dando certo, mesmo que aparentemente aquilo não vai dar em nada, mas quando a gente, no nosso pai terreno, a gente confia no nosso pai, a gente acredita nele. Se ele prometeu algo para nós, a gente vai, acredita. Por que que o nosso pai celestial não ia fazer isso? Mas muitas vezes falta de reconhecer essa paternidade de verdade, né? Reconhecer que é ele que nos criou. Se ele nos criou, não foi para a gente ser qualquer coisa, né? Não foi para ser qualquer uma. Tem uma razão especial de ser. Então, o foco precisa em quê? Fortalecer as nossas raízes, transformar as dores e aprendizados. E aqui eu fiz, na outra, deixa eu só voltar aqui só para mostrar. Aqui na outra eu coloquei que muitas, né, carregam traumas, feridas emocionais, bloqueios, crenças limitantes. Quando a gente reconhece a nossa identidade, a nossa essência verdadeira, quando a gente reconhece a paternidade de Deus, ele muda isso. A gente não vai esquecer totalmente disso aqui, mas isso aqui não vai doer mais. A gente pode olhar para a nossa história, aquilo ali não atinge mais. Vai ficar ali como uma cicatriz para mostrar o quanto Deus fez na nossa vida, o quanto Ele transformou. Mas as nossas raízes vão estar curadas, fortalecidas. E quando a gente olha para a nossa história, a gente fala: nossa, como Deus foi bom na minha vida. Como Ele me ajudou a superar tantas dificuldades que eu passei. E aí a gente vai transformar aquilo ali em aprendizado, né? Transformar aquilo ali em recursos, muitas vezes em testemunhos. Hoje, se eu estou aqui, foi porque Deus me fez, né? Passei por esse processo de Deus e hoje eu posso testemunhar o que Deus fez na minha vida, o sentido que Deus deu à minha vida, que eu não conseguia enxergar qual era o sentido dela. Mas eu precisei reconhecer a paternidade dele. Eu precisei permitir que ele fortalecesse as minhas raízes.
E hoje eu posso ser um canal de Deus na vida de outras mulheres. Então, a gente transformar dores em aprendizados é você usar a sua história para hoje você ser ali uma fonte de bênçãos, né? Você ser alguém que vai gerar transformação, seu instrumento de Deus para gerar transformação na vida de outras pessoas. Porque você não olha mais para aquilo ali com aquele pesar. Você fala, olha, Deus me transformou. Deus mudou a minha vida. E Jesus precisa estar na base das nossas raízes. Se a nossa raiz não estiver firmada nele, não adianta a gente crescer muito, frutificar muito, que vai ser aqueles frutos, sabe aqueles frutos que você olha por fora, tão bonito, mas dentro tá cheio de bichinho, de bigatinho? Muitas vezes, se a gente não estiver com as nossas raízes firmadas em Jesus, a gente pode até frutificar, a gente pode até prosperar na vida, mas não vai ser algo que vai preencher o nosso interior, porque estamos vazias de Jesus. É Ele que preenche o nosso interior. Então não adianta nada frutificar. Às vezes os frutos vai ser fruto que não vai durar muito tempo. Muitas vezes é só fruto só para aparecer. E não é um fruto verdadeiro, né? Às vezes a gente não está ali buscando, né, nutrir pela raiz verdadeira que é Cristo. Então, onde você tem nutrido suas raízes? Você tem nutrido seus pensamentos, né, com os ensinamentos de Jesus? Você tem buscado transformar sua mentalidade? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, aqui eu trouxe essa só para exemplificar. Quando nós estamos com as raízes doentes, muitas vezes a nossa mente fica confusa. Tem horas que a gente acredita em Deus, tem horas que a gente duvida de Deus, tem horas que a gente está tudo bem, tem horas que gera uma confusão mental. Por quê? Porque o inimigo ele vai aproveitar muitas vezes as nossas vulnerabilidades para falar coisas. Ah, você não é nada mesmo, você é inútil, você não faz nada. E aí é uma brecha aberta. Mas quando a gente busca curar as raízes em Deus, Deus vai organizando a nossa mente. A gente buscar discernimento em Deus, a gente vai reconhecendo, peraí, isso aqui é coisa do inimigo. A gente já começa a pôr limites. Mas quando as nossas raízes estão doentes, ela vai afetar a nossa mente. Porque a pessoa que ela tem, muitas vezes, sentimento de rejeição, de abandono, algum trauma que não foi curado, querendo ou não, de tempos em tempos, vem aquela angústia, vem aquele sentimento de frustração. Muitas vezes ela começa sempre a ver coisas negativas. Mas quando a gente busca transformar a nossa mentalidade, né? Através da renovação da nossa mente pela palavra de Deus, buscar fortificar as nossas raízes, a gente já começa a identificar quando vem algumas vozes assim, né, querendo tirar a gente do foco. A gente já começa ali, opa, peraí, isso aqui não é de Deus, não. Já começa, né, colocar ali um limite naquilo ali. Então, para a gente ter as raízes curadas, a gente precisa o quê? Mudar a nossa mentalidade, posicionar. Então, a gente começa a posicionar, falar, não, isso não é de Deus, essa voz não é de Deus, essa voz não é coisa que está me levando para o propósito que Deus tem para a minha vida. Não, esse conselho é um conselho errado. Isso não é de Deus, porque hoje, infelizmente, a gente tem muitas profecias, né, profetadas, né, como alguns chamam, e nem sempre veio de Deus. E se a gente está com as nossas raízes curadas, né, fortalecidas, a nossa mentalidade sendo buscando essa transformação diariamente, a gente vai saber reconhecer se aquilo ali é de Deus ou não. Porque Deus vai confirmar no nosso coração. Mas se a nossa raiz estiver adoecida, se a nossa mentalidade estiver toda bagunçada, a gente acredita em tudo que falam para a gente. A gente precisa buscar essa transformação da nossa mente. E aí, esse posicionamento vai ajudar a gente a se posicionar. Ah, será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Não. Isso aqui não é Deus, não. A gente começa a se posicionar em relação aos lugares que a gente frequenta, as relações que a gente tem, as amizades, tudo, até mesmo, às vezes, amizades dentro da própria igreja, porque é ser humano que está ali. Tem muitas pessoas que estão com as suas raízes adoecidas, mesmo dentro da igreja. Então, a mudança, ela ocorre a partir dessa busca de fortalecer as raízes, né? Com Jesus na nossa vida, buscar a mudança da nossa mentalidade através da palavra de Deus, se posicionar diferente, para realmente a gente gerar frutos, mas não os frutos que a gente acha que a gente vai gerar, é os frutos que Deus quer que a gente gere.
E como eu disse, às vezes os frutos vai ser como a árvore que fornece sombra. Às vezes o fruto não é para aparecer para as pessoas, para ser vista. Muitas vezes o fruto é no secreto. Às vezes só Deus está vendo que você está frutificando. E às vezes, se você está carente, você acha que você não está fazendo nada. Ah, eu não sou nada mesmo, eu sou inútil. E às vezes, para Deus, você está frutificando e muito ali. Só que às vezes a comparação, a rejeição, a busca de ser vista, de ser reconhecida, faz com que a gente acredite que a gente não está fazendo nada. Mas o secreto para Deus a gente está fazendo, né? E aí em Gálatas, né? Então, enraizados para frutificar. Então, quer frutificar? Busque enraizar suas raízes, né? Fortalecer suas raízes, realmente enraizar no solo que Deus te plantar. Se ele quiser te tirar daquele solo, ele vai te tirar e vai colocar em outro solo. E aí a gente precisa buscar, né? O fruto do Espírito, que é amor, que é alegria, que é paz, que é longanimidade, benignidade, bondade. E muitas vezes a gente está querendo frutificar o quê? De coisas que o ser humano vê. Mas Deus quer que a gente frutifique, primeiro, mudando o nosso caráter, mudando a nossa mentalidade, aprendendo a ser mais mansa, aprendendo a ter domínio próprio, né? Só que muitas vezes a gente está sempre olhando para fora, mas Deus, ele olha primeiro para dentro. Primeiro dentro, conserta a sua casa, né? Deixa a luz divina entrar para iluminar toda a escuridão. E muitas vezes a gente está querendo sempre olhar para fora, buscar aquela luz que está lá fora, que está todo mundo, né? Os holofotes. Mas muitas vezes Deus só quer que a gente volte-se para dentro. Fala, filha, você já está frutificando do jeito que eu quero. E às vezes a gente não, quer frutificar do jeito que o homem diz que é frutificar, né? Então, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, muitas vezes, para a gente frutificar do jeito que Deus quer, a gente vai precisar abrir mão daquilo que a gente acha que seria frutificar. Às vezes, o nosso desejo é estar lá no palco, né, para quem é do louvor, cantando, mas às vezes Deus quer que você cante no secreto, na sua casa, no banheiro, só você e ele. E às vezes você está lá no altar, não porque é Deus que quer, muitas vezes é porque você quer ser vista. Eu estou dando um exemplo, tá? Talvez ninguém aqui esteja fazendo isso. Mas o frutificar de Deus, muitas vezes, para ele, o que a gente está fazendo, principalmente no secreto, é o que mais importa. Para ele, muitas vezes, o que a gente está fazendo para o público não tem tanta importância. Só que quando as raízes não estão fortalecidas, nós achamos que frutificar é só quando alguém está vendo. Só enquanto a gente está fazendo secreto, não tem sentido. Então, a importância da gente buscar o conhecimento do alto, que é a palavra de Deus, junto com o autoconhecimento, para a gente reconhecer. Porque se você não se conhece, você não sabe nada de você, muitas vezes você está caindo naquela falácia que está fazendo tudo para Deus, mas muitas vezes está só fazendo para ser reconhecida. A gente precisa buscar o autoconhecimento junto com o conhecimento alto, junto com a palavra de Deus, porque é ele que vai mostrar se você está indo no caminho certo ou não. E quando você cair nas ciladas, você vai saber reconhecer. Não, opa, peraí. Parou, né? Chega, menos. Porque aí você fala, não, isso aqui não é carência minha. Muitas vezes eu estou buscando coisas que não é para eu buscar. Eu estou em lugares que não é para eu estar. Eu estou falando coisas que não foi Deus que me chamou para falar, né? Então, para a gente realmente frutificar do jeito que Deus quer, a gente precisa reconhecer que somos filhas. Reconhecer que ele nos fez únicas, evitar a comparação. Ele se importa muito mais com quem somos, vou escrever errado aqui, depois eu arrumo, do que com aquilo que a gente faz. Porque se a gente não. Primeiro, o ser vem em primeiro lugar. Se eu não sou filha, eu não reconheço que eu sou filha, muitas vezes eu vou querer fazer as coisas para chamar atenção. Então, o que a gente é muito mais importante do que a gente faz. Porque não adianta fazer, se o ser está lá de lado. Eu não sei quem eu sou, mas eu estou fazendo para que eu me reconheça de alguma forma através do que eu faço, e não de quem Deus me chamou para ser. Aprender a ir na direção que Ele te conduz. Não que as pessoas te conduzem, ou que as pessoas falam, nossa, você faz tão bem isso, mas às vezes naquele momento não é aquela direção que Deus tem para você. Então, cada uma tem um chamado. Deus tem um chamado para cada uma, então a gente precisa olhar, né, buscar a Deus e olhar para o chamado que Ele tem para nós.
e deixar de ficar ali perdendo tempo querendo comparar ou olhar para o chamado de outra pessoa. A gente não sabe o preço que a outra pessoa paga, né? E Deus não vai dar algo que a gente não possa suportar. Então, se ele der um chamado para outra pessoa, muitas vezes ela vai suportar aquilo ali, porque não é só a alegria, a gente vai ter lutas, né? Muitas lutas. A gente precisa reconhecer isso também. Será que você estaria disposta a enfrentar as lutas que aquela pessoa enfrenta? Talvez não, né? Então, mulheres fortalecidas emocional e espiritualmente para frutificar é isso, né? É só um apanhadinho. Bom, agora eu vou encerrar minha parte. Eu vou parar essa gravação, depois eu começo outra, para depois não ficar um vídeo muito longo. Para já passar aqui para a nossa pastora Érica. Deixa eu saber aqui. Tudo bem até aqui, né?